Numa realização da oficina de leitura do Colégio Bonfim, está no ar a Rádio Bonfim. A Rádio Bonfim. Todas as sextas levando informação, música e diversão para o seu intervalo. Oi, gente, meu nome é Vitória, sou do 3º ano e faço parte da oficina de leitura. Hoje nós estamos aqui com 2 professores do ensino médio para falar sobre o Enem e sobre o ensino à distância da escola. É o professor Daniel, de Português, Literatura e Produção Textual, e a professora Juliana, de Filosofia. Podem dar um oi, gente? Olá, pessoal. Olá, gente. Então, também estou aqui para poder lembrar vocês que as inscrições do Enem começaram dia 11 e vão até o dia 22. Então, não esqueçam de se inscrever. Então, a gente vai começar sabendo dos professores como está sendo para eles trabalhar durante a quarentena com o ensino à distância. No meu caso, está sendo um pouco difícil. Assim, o contato se torna um pouco limitado e a minha preocupação em relação a tudo é se os alunos estão conseguindo compreender o conteúdo, se eles estão bem, se eles estão tendo alguma dificuldade. Então, assim, às vezes a dificuldade se encontra em ter um feedback do que você faz. Né? Você monta a aula, você monta um roteiro, você está com os alunos no Zoom, mas não é a mesma coisa que sala de aula, porque na sala de aula eu estou lá presente com vocês, eu estou vendo o rosto de vocês, então pela face de vocês eu consigo identificar às vezes se vocês entenderam ou não o que eu estou falando, né? E vocês ficam mais à vontade de tirar dúvidas. E já nessa questão à distância, nós sabemos que nem todos os alunos conseguem acompanhar, por exemplo, pelo Zoom, mas aqueles que conseguem tentam aproveitar da melhor forma. Só que mesmo assim eu entendo que há uma parcela de alunos que ficam um pouco envergonhados nessa questão de estar estudando online, né, ou no caso EAD, à distância, e fica com vergonha de tirar alguma dúvida ou de falar alguma coisa. Então eu fico bastante preocupado. A minha preocupação em si está em cima da questão do aprendizado, ensino-aprendizado, e na questão de se está todo mundo bem, como que os alunos estão reagindo em relação a isso. Eu concordo com o Daniel nessa fala dele. Apesar da escola, na medida do possível, tá fazendo o possível e impossível para dar um suporte, né, criando plataformas, criando metodologias a partir desse novo contexto, a gente esbarra ainda numa questão econômica e social, né? A gente está num município que tem um dos menores IDHs do estado, então mesmo com o suporte da escola, esse suporte não vai chegar a todo mundo, né? Sim. Tem toda essa questão de adaptação dos professores, dos alunos, então tem um dificultor aí social e econômico que em alguma medida esbarra nisso aí que o Daniel está falando, né? A questão do aprendizado, na eficiência do aprendizado, né? Muitos alunos se adaptaram rapidamente, mas tem alguns outros que ainda estão tentando se adequar a esse novo formato. E aí eu acho que minha preocupação também vai para esse lugar do aprendizado do aluno, da eficiência desse método, né, dessa modalidade de ensino, mas a gente está tentando, a gente está fazendo o que a gente pode, o que a gente não pode para suprir as demandas desse contexto atual. É algo novo para todos, tanto para a escola, professores e alunos. Exatamente. Então, assim, a adaptação está direcionada a todos os meios. Nós, professores, tivemos que nos adaptar na questão da metodologia, da aplicação do conhecimento, aplicação do conteúdo no caso, né? E a relação de construção do conhecimento teve que ser alterada no caso, né? Porque se antes nós tínhamos uma relação diretamente com os alunos, agora essa relação ficou um pouco restrita. Então, quando a gente fala em construção do conhecimento, no ensino EAD,
a gente não tem só uma preocupação, nós temos várias preocupações. Então, a todo instante, a gente tem que estar se reinventando. E estar muito atento, né? Isso, exatamente. A gente tem que ter um olhar não só crítico, mas também um olhar, às vezes, um pouco mais abrangente, porque nós entramos numa situação a qual a Juliana mencionou, da questão social, né? Social e econômica. Nós temos uma parcela que às vezes não consegue acompanhar, não consegue ter aquele dado conteúdo, porque talvez não tem uma internet em casa, às vezes não tem computador. Então a questão do acesso se torna complicado por causa disso. A escola tem feito a parte dela, mas a gente entende essas problemáticas, que às vezes foge do que a pessoa consegue, do que a pessoa pode ou não fazer. E tem muita gente que os pais perderam emprego, essas coisas assim. Exatamente. Isso também é uma outra preocupação também. É um momento assim tão crítico que a gente encara e bate de frente com dificuldades surreais. Alunos que, como você citou, os pais perderam emprego por causa da questão da quarentena. Alunos que devem levar os filhos para o trabalho, né? Exatamente. E aí como que fica o cumprimento de atividades e tarefas. Sim. A gente tem que pensar todo esse contexto. Alunos que moram em localidades que às vezes não têm acesso à internet. Sim. Então, assim, a reflexão vai muito mais além do que a maioria pensa. Aí a gente acaba entrando até na próxima pergunta que eu faria para vocês, que seria: o que vocês acham da expectativa dos alunos em relação a esse ano, principalmente os alunos do terceiro ano? O que vocês estão vendo, estão conseguindo captar em relação a isso? Eu acredito que os alunos do terceiro ano estão um tanto preocupados, né, e tensos com a relação do Enem, porque é uma situação que ninguém esperava. Então, eu acho que a expectativa deles talvez tenha diminuído um pouco. Porque, assim, eu é uma prova que... Pode falar. A gente é uma prova que a gente passa o ensino médio inteiro, às vezes desde o fundamental, esperando, se preparando, e aí chega logo, tipo assim, no nosso ano, sabe? Sim, exatamente. Tem uma coisa que parece que tem uma atmosfera de insegurança e instabilidade pairando, né? Eu acho que essa sensação de instabilidade e insegurança, o que vai ser, eu vou perder o meu ano, vou ficar atrasada, porque tem essa lógica, né, estrutural de que você não pode, entre aspas, perder um ano, você não pode ficar um ano, tem essa lógica, né? Então você tem que sair do ensino médio e entrar logo na universidade com 17, 18 anos. Às vezes você não está nem com a sua às vezes não, você não está nem com a sua personalidade formada ainda, você não sabe direito o que quer ainda, que profissão seguir, e aí você já tem essa obrigatoriedade de saber, né? E entrar logo prontamente na universidade. Uma pressão muito grande. E isso ajuda a pesar. Oi? Uma pressão muito grande. Tem uma pressão muito grande, mais do que nunca, né? Tipo, aí vem pressão por todos os lados, né? Da sociedade, dos pais, né? Enfim. Adiciona uma carga emocional gigantesca. Exatamente. Assim, porque a todo momento você fica pensando, como é que eu vou estudar? Será que eu estou estudando o suficiente? Vou passar ou não vou passar? E como a Juliana mencionou, a insegurança está latente. E todos esses pensamentos, todas essas interrogativas que ficam na nossa mente acabam criando uma certa ansiedade, o que faz com que às vezes o aluno fique com o emocional lá embaixo e isso acaba prejudicando o andamento dele. Porque saúde mental, sim, exatamente, a saúde mental do aluno às vezes acaba não fluindo da forma como deveria, porque a carga emocional está muito alta, né? As preocupações estão mais altas do que o normal, os índices estão altos, então torna-se tudo mais difícil. O caminhar se torna mais difícil
quando nós não conseguimos manter o nosso emocional equilibrado. Aí que eu acho que tem que aparecer as redes de apoio, as redes de afeto, para a gente entender se tem uma instabilidade pairando, a gente tem que encontrar os lugares que nos fortaleçam, né, que nos fortalecem. Porque senão, o que eu tenho recebido feedback é essa insegurança. Vai adiar, não vai adiar, vai ter, já foi decretado pelo Ministério da Educação que vai ter. E aí, mas a gente tem condições de ter um processo como o Enem? Enfim. É uma reflexão que todos nós temos que fazer. Algumas pessoas não estão se preocupando com esse lado, né, com essa parte. Uma parcela da sociedade se preocupa muito que as coisas continuem da mesma forma que eram. Só que todo mundo precisa entender que as coisas não estão mais como eram. Houve uma mudança que ninguém esperava. Então a gente já não pode mais pensar com o olhar de antes. A gente tem que olhar com o olhar de agora. E que as coisas não são iguais para todo mundo. Exatamente. Nós estamos falando de contextos sociais diferentes. E assim, eu acho que a gente tem que usar esse momento também, que é um momento muito caótico pra gente, sobretudo para a população mais vulnerável, pensar que a gente não tem que voltar ao normal, né? Porque a normalidade já era o que estava errado, né? Com tanta desigualdade, com tanta precariedade. Sim. E o que a gente precisa reinventar essa sociedade, esse país, usar essa pandemia para a gente reinventar. Não tem como voltar ao normal. O normal já estava errado. A gente precisa pensar numa nova sociedade, um novo modelo para ser e existir nesse mundo que a gente está. Então, nós também temos a questão do Enem impresso e digital. Qual a opinião de vocês sobre isso? Não concordo nem com um e nem com o outro. Eu sou a favor do adiamento do Enem. Acho ótimo, Daniel. Então, concordo, acho ótimo, porque concordo com o Daniel, né? Porque todas as possibilidades hoje que estão aparecendo, que são colocadas pra gente, são possibilidades que incluem a maior parte da população. Verdade. Tanto o digital, eu estou aqui com uma pesquisa da Casa Fluminense, que é de 2018, do INEP, que fala que 47% da população de Japeri não tem computador. 47% das pessoas que se inscreveram no Enem em 2018 não tinham computador. Aí pense, né? A crise se acirrou, o contexto econômico e social do país está cada vez mais decadente. Aí a gente acha que o número de pessoas com computador aumentou ou diminuiu, né, a partir desses dados. Nós temos até a questão do valor do preço também da inscrição. Igual se a gente for pensar, se... Não, continue. Então, sim, o que você falou é verdade. Então, o que a Juliana mencionou é a base dessa conversa. Porque, assim, se nós pararmos para poder olhar a questão, por exemplo, do município de Japeri, nós vemos ali que é o menor PIB da Baixada do Rio de Janeiro. E sobre a questão da taxa do Enem, é surreal. No momento que a gente está, não era nem para haver Enem, não era nem para se falar em inscrição do Enem. Exatamente. A gente tem uma pesquisa do IBGE sobre o Brasil inteiro, que apenas 1 a cada 4 pessoas tem internet no Brasil. Então... Sim. Nós estamos vivendo uma situação que, às vezes, o aluno ele consegue ter acesso, mas ele está tendo que estudar pelo celular. Então ele tem que abrir os arquivos tudo pelo celular. Então, assim, não podemos comparar uma realidade com a outra. Nós temos que enxergar que elas são diferentes e que é necessário haver
um pensamento mais crítico em relação a isso. Não é pensar assim, se 80% tem, então nós podemos fazer a prova. Não, e a porcentagem que não tem? O restante o restante dessa parcela, como é que vai fazer? Nós vamos esquecer? Não. Eles também são pessoas, também têm sonhos, também têm expectativas, têm uma vida, esperam algo melhor. Sim. É necessário pensar no todo e não só numa parcela. Eu fiz um questionamento em uma rede social um dia desse que eu tava falando sobre isso. Qual era o motivo das pessoas quererem o Enem? E a maioria das respostas era como uma oportunidade de mudar de vida, mudar a vida da família, mudar a relação, mudar a realidade, sabe? Mudar a realidade social, né? Isso. E se você não tem a possibilidade de acessar essa mudança social, né, que você enxerga o Enem como uma mudança, uma possibilidade de mudança social e você não tem acesso a isso, a gente precisa questionar que país é esse que a gente está vivendo, né? Que não inclui os seus cidadãos, mas exclui, né? Outra coisa que eu vi que me fez pensar sobre essa questão da taxa foi uma publicação exatamente de uma professora também, que os alunos dela não tinham, como não tem internet nem para estudar, como é que você vai ter também para entrar e fazer inscrição? Sem contar que tem outra pesquisa do IBGE também, que várias pessoas vivem no Brasil com menos de R$140, sendo que um pacote de internet, no mínimo, é uns R$50 por mês. Sim, é um absurdo. Sim. Nos anos anteriores, nós temos como vivência muitos alunos que às vezes faziam inscrição na escola, por justamente não ter nem computador e acesso à internet em casa. Aí você pensa, no momento que estamos de quarentena, como a pessoa vai sair para poder se inscrever? Uhum. Sim. Tá difícil, gente, difícil. Então, a gente... Estamos numa situação tão delicada que Pode falar. É o que eu estava falando, que nós estamos numa situação tão delicada que até discutir esses assuntos se torna difícil também, porque assim, quando o outro que está escutando, ele não consegue compreender, ele não consegue enxergar o que eu estou falando, a compreensão é zero e logo a interpretação textual também é zero. Sim. Então isso fere diversas questões que vão muito além do que todo mundo pensa. Porque como a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, pelo menos isso. Nós temos uma sociedade que está ferida, uma sociedade é uma sociedade enferma que não consegue ser empática. Essa é a verdade. Nós vivemos numa sociedade enferma, doente, que não consegue ser empática, que só pensa em si mesma. E ponto. Sim. É um momento, essa pandemia, esse momento de reflexão de tantas coisas que nós temos que mudar, porque como a Juliana comentou, o normal de antes já não estava certo. Há uma questão estrutural que eu digo no sentido em relação a tudo, que estava muito equivocada, uma estrutura equivocada, e que com essa pandemia deveria haver uma nova reflexão dessa estrutura. E as pessoas não estão fazendo isso, as pessoas estão querendo encaixar a estrutura antiga nessa nova situação. E isso é preocupante, porque se durante um momento tão delicado quanto esse as pessoas continuam com a mesma mentalidade de antes, imagine quando essa pandemia passar. Verdade. Isso me preocupa também. Complicado demais, gente. Cara, eu fico pensando... A Juliana, como filósofa, né, ela sabe da importância da reflexão. Vocês, alunos do ensino médio, vocês têm disciplina de filosofia para que vocês aprendam a refletir sobre diferentes assuntos, né? Obviamente, conhecendo, claro, outras questões. Acho que Mas a questão da reflexão. O exercício da filosofia é fundamental nesse momento, por isso que a disciplina se faz tão necessária, porque é a partir dela
que a gente vai desenvolvendo um raciocínio crítico. E aí, quando a gente consegue criticar alguma coisa, a gente consegue fazer algo na prática para mudar essa realidade que é adversa, né? Então, eu sempre falo, né, que a filosofia não é uma disciplina meramente teórica e reflexiva e que fica só no campo das ideias, né? A filosofia é o ponto inicial para a gente agir, ir para a prática, porque a partir do momento que você consegue olhar para uma situação e ver que tem algo errado e você consegue exercer uma crítica daquela situação, você se atina para fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. É essencial. Sabe? Eu acho que, enfim... Não é só pensar na situação, é começar a agir. Tomar um ponto de partida, sair da teoria para ir para a prática. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que falam, mas não fazem aquilo que dizem. Comentam sobre essa questão, mas na prática não exerce nada daquilo que fala. Então é tudo muito complicado. Há pessoas que, por exemplo, se dizem ser a favor do adiamento do Enem, mas quando você vê na prática, não estão exercendo aquilo que falam, aquilo que dizem defender. Então, é uma questão que realmente exige de todos nós. Para a sociedade ainda tem um pensamento muito enfermo, porque a sociedade também está presa num senso comum. A sociedade ainda não olhou com um senso mais crítico. Oi, Ju? Me fez lembrar do mito da caverna. Exatamente. Né? Quem está dentro da caverna não acredita naquele que saiu. Né? Quando a pessoa sai da caverna e volta e conta o que tem lá fora, quem está dentro dela não acredita. Prefere viver na ilusão, na mentira. Da ilusão. No senso comum, no pré-conceito. Exatamente. Em produção textual eu falo muito com os alunos em relação ao argumento. Falo assim, pessoal, quando vocês vão argumentar algo num texto, vocês precisam ter um argumento concreto. Não pode ser um argumento que você ouviu dizer. Você tem que pesquisar, você tem que saber se aquele argumento é verídico, se ele é palpável. Então, há muitas pessoas que reproduzem falas, mas às vezes nem entendem aquilo que estão falando. Exato. Então, qual a próxima questão, Vitória? É para vocês mandarem uma mensagem motivacional para os alunos. O que vocês acham que eles gostariam de escutar de vocês? Quer começar, Daniel? Pode começar, Ju. Tá. Quando assim que você me falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu acho que a gente vocês se manterem o mais tranquilos possível, tentar manter a sanidade, a saúde mental de vocês, porque a gente vai sair fortalecido disso. Então a gente precisa se preparar agora, pensar no presente. Eu acho que a minha mensagem pense no presente, no que a gente pode fazer nesse exato momento e não ficar prospectando muito lá na frente. Vamos pensar um dia de cada vez. O que eu posso fazer por mim hoje? E aí a gente ir vivendo um dia de cada vez, se cuidando, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde mental, porque a gente precisa estar fortalecido quando isso tudo passar. Então, pensa no hoje, no presente, que a gente vai sair mais fortalecido disso tudo. Complementando a fala da Ju, o que eu tenho para passar para vocês, gente, é o seguinte: evitem comparações, lembrem-se que vocês são únicos, que cada um tem sua forma de ser e que cada um é especial da sua forma. A situação está complicada, mas nós vamos conseguir, nós vamos passar por isso, que nós, professores, estamos juntos com vocês, né?
Se vocês acharem em um momento que vocês não conseguir, desabafem, não tenham medo de falar, não tenham medo de pedir ajuda. Não se isolem, coloquem para fora o que vocês sentem. Como a Juliana falou, pensem no agora e comecem a agir. Não pensem muito no depois, pensem no agora, no que vocês estão vivendo. Reflitam criticamente em relação à nossa vivência dessa atualidade e comecem a ver o que vocês podem fazer de diferente, seja uma mudança da geração de vocês. Eu costumo dizer em algumas aulas assim, a inspiração vem dos outros, a motivação vem de dentro de nós. Eu sei que às vezes nós estamos totalmente desmotivados, mas a gente precisa acreditar em algo que nos fortaleça. Então, continuem lendo, continuem pesquisando, continuem tentando pensar da forma mais positiva possível, tá bom? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela é assim: há um dia para querer e há um dia para esquecer. Há um dia para ser e há um dia para recordar. Então, gente, como a Juliana mencionou, vivam um dia de cada vez. Não tenham pressa. Façam o que vocês conseguem fazer e da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço, um forte abraço. Oi? E tem se cobrar demais. Esse é o difícil. Exatamente. Tem se cobrar demais. Qualquer coisa a gente tá por aqui, gente. Sim. Manda mensagem, manda e-mail, manda um inbox. A gente tá aqui também com vocês e compartilhando esse mesmo momento angustiante, de insegurança, mas a gente precisa se fortalecer e a gente só se fortalece juntos, mesmo à distância. Exatamente. Mesmo à distância, ninguém solta a mão de ninguém. Não, lembrando que o isolamento é social e não afetivo. Então, exato, para ser uma rede de afeto. É isso, gente. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Daniel. Foi muito bom conversar com vocês. Tchau, gente. Tchau. Forte abraço. Gente. Abraço. Um beijo. Você ouviu mais uma edição da Rádio Bonfim, que é um projeto da Oficina de Leitura e uma realização do Colégio Bonfim.